Não tem aqui. Não, vamos servir logo. Começamos? Começamos, né? Tá. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma enorme alegria e satisfação para a Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel receber o professor da UERJ, aposentado, mas nem tanto, o professor Gustavo Bernardo, do Instituto de Letras da UERJ, para o lançamento de mais um livro, Conversas com um Professor de Literatura. É uma alegria grande também ver aqui vários colegas, mas a gente lá fora ainda, hein? Estava a Ana Lúcia, não estava? Bom, o que nós vamos fazer, nós vamos bater um papo. O livro do Gustavo se chama Conversas com um Professor de Literatura, e o que nós vamos fazer aqui é conversar. Vamos começar escutando o professor Gustavo, depois eu vou principiar com 2 ou 3 observações para estimular a conversa e passaremos a palavra para vocês para seguir no diálogo com o professor Gustavo. Boa tarde. É uma alegria grande estar aqui com o João. Lembrando que eu e João César fizemos mestrado e doutorado juntos na UERJ, no pós-graduação de letras, e o João ficava lá em casa preparando os cadernos da pós, do lado dos meus cachorros, e como ele não dorme, ele ficava lá de noite preparando e os cachorros do lado dele estava tomando conta e fazendo isso. Então, eu lembro que desde então conheço o João, a gente trabalhou junto na pós, trabalhou junto em letras, né? E agora está nessa associação da editora da UERJ com a Casa Dirce, que é uma história já antiga, de sucesso, tá? Os eventos acontecerem tanto na livraria da UERJ quanto aqui. Tá, e fico contente de fazê-la aqui, né? Esse livro é uma reedição, mas bem revista, bem ampliada, tá, de um livro que saiu em 2013, com o mesmo título, na Rocco, na editora Rocco, né? E desde que o livro saiu, escrevi vários outros artigos no mesmo estilo, e já a maioria deles publicados na revista do vestibular da UERJ. E esses artigos são mais crônicas do que artigos, na verdade, porque tem como leitor-alvo inicial, né, os candidatos ao vestibular da UERJ, tá, e seus professores, tá, com a preocupação de ter todas as discussões acadêmicas ou com o mínimo de academicismo, tá, com o mínimo de protocolos da academia. Então, eles não têm, por exemplo, nota de rodapé, que eu, com o decorrer do tempo, fui tomando alergia grande a notas de rodapé. Agora, na editora, é um problema, né? Porque a gente está no manual da edição, a gente está pedindo ardorosamente que eu entregue os livros para a editora sem nota de rodapé, porque elas truncam a leitura do leitor comum, né? Você mudou do texto para nota de rodapé, você quebra a fluência, né? O que é difícil, porque as pessoas se agarram às suas notas de rodapé como se fossem filhos, né? Então, é muito difícil de modificar esse tipo de hábito até, ou de protocolos. Não, e todos os protocolos, que eu chamo de protocolos da desconfiança da academia, né? Aquela coisa de botar a página exata que você citou, da edição exata, para que alguém possa conferir. Isso é bem uma coisa de desconfiança mesmo da própria academia. Então, eu tentei fazer esse tipo, num estilo mais de crônica, né, discutindo questões, tá, no estilo que eu tento que seja muito semelhante às aulas, né? Estou só há 46 anos dando aula na UERJ, 50 no magistério, né? E nesse período que eu uso muito usava muito nas aulas, eu dizia que só havia 2 métodos de educação que prestassem. O do exemplo, quer dizer, se eu ensino
a ler, eu tenho que ler muito e mostrar que estou lendo. Se eu ensino a escrever, eu tenho que escrever e mostrar o que eu escrevi e não só ficar corrigindo a redação dos outros. E o da provocação, quer dizer, de fazer perguntas para provocar discussões, para provocar impasses, para provocar reflexões. Então, eu tento fazer a mesma coisa. Nesse método de provocação, agora estou fazendo um outro artigo para ver se eu explico com mais detalhes o método, que seria aquilo que a gente velho método da dialética, quer dizer, você olhar a questão sob diferentes perspectivas. O que é bom também é ruim, o que é ruim também é bom, para ser bem simples, né? Então, ver os diferentes lados de uma questão. Né? Então, eu tento desenvolver isso com todas as questões ligadas à redação, várias ligadas à filosofia, ligadas à literatura. Né? Tem mais textos, propriamente, de literatura, que é onde eu gosto mais de trabalhar, mas muitos textos ligados à redação mesmo, porque meu primeiro ensaio, é engraçado, meu primeiro romance foi publicado em 1982, pelo Pedro Pedra. Meu primeiro ensaio em 1985, era Redação Inquieta, que eu falo sobre redação. Esses 2 livros são os que mais vendem. Dos meus 28 livros, são os que mais venderam e vendem, e continuam vendendo. Então, de alguma maneira, esses primeiros livros marcam muito forte o que eu tento fazer. Né? Então, e uma das coisas que eu faço é alternar entre ensaio e romance. Quer dizer, eu escrevo muito, que eu sempre quis ser escritor de romance. Até cometi um livro de poemas quando eu tinha 19 anos, e não... Eu cometi mesmo, os poemas eram ruins. E depois nunca mais voltei ao gênero, né? E depois fui, de alguma maneira, trazendo a poesia para a minha prosa, né? Para o meu romance. E sempre alternando. Às vezes um romance provocava um ensaio provocava um romance. Então, tentando alternar, quer para manter o sonho, quer dizer, o que eu sempre quis ser, que é ser escritor de romance, de literatura, que é para aceitar a provocação do professor na academia, na universidade. Você tem que publicar, do pobre João Pérez. Né? Então, já que tem que publicar, vou tentar publicar no meu estilo, vou tentar publicar, de alguma maneira, alternando entre um e outro. O problema desse tipo de coisa é que, às vezes, critico os meus romances porque eu sou muito didático. Quer dizer, porque um professor acaba no próprio romance há um didatismo que eu incorporo, que eu sei que são e que eu acho que tem a ver, mas que a crítica vem daí. E critico os meus ensaios porque parecem romances. Né? Então, minha tese de doutorado foi a primeira tese de doutorado na UERJ, antes de ser defendida na UERJ, eu fiz em dois anos, já era professor da UERJ. Era metade da banca disse que minha tese era muito ruim, porque parecia um romance, não uma tese, e a outra metade disse que a minha tese era muito boa, porque parecia um romance, né, e não uma tese. Resultado, era nota na época, a minha média ficou 8,9. A banca levou meia hora para discutir se arredondava ou não, e não arredondou. Eu fiquei com... Hein? O doutorado foi com a banca, era o Costa Lima. Ainda era nota, né? Ainda era nota. Foi com Costa Lima, fez a parte, Maria Helena Rouanet, ambos eram da banda que dizia que era ruim, porque parecia um romance, e o Leandro Conder e o Luiz Fernando da UF, que era tão boa que parecia um romance. Né? O meu orientador, como sempre, ficou no meio, né? Que era o Roberto. Então, aí teve essa peculiaridade. Então, de algum modo,
E nesse conjunto de ensaios, são 64 crônicas, na verdade, são 64 crônicas, tentando discutir várias questões e que são muito no estilo de provocação. Tá? Então tem todos os temas. Havia crônicas na outra versão que eu tirei, tinha uma crônica que eu chegava a defender Paulo Coelho. Tá? Eu acabei tirando essa crônica. Eu criticava Paulo Coelho e defendia, e o Paulo chegou a me escrever, tá? Porque ele é uma das poucas críticas respeitosas que ele tinha lido, tá? Exatamente porque eu tentava observar diferentes perspectivas. Mas não era boa, não. Depois eu tirei também, não, fui tentando discutir diferentes temas, né? Então, e a outra questão que eu acho que eu estava tentando elaborar mais um pouco, eu acho que tem um elemento assim muito de dialética no texto, que eu tento sempre fazer essas observações diferenciadas para ajudar a provocar, né? Isso tem a ver com o meu trabalho de escritor, com o meu trabalho de professor e também com o trabalho de um trabalho que é um segredo de polichinelo, né, mas que eu abro aqui, polichinelo, todo mundo sabe. Eu há 30 anos faço as provas do vestibular da UERJ, né? Então eu tenho o trabalho da redação todo que eu venho fazendo, só não fiz quando meus filhos eram candidatos, tá? Mas que é algo que eu tenho um orgulho de fazer. Tá? É só vocês compararem a redação da UERJ com a redação do Enem. Então, vocês verem a diferença, tenho um orgulho desse tipo de trabalho também. É um trabalho que a gente não assina, mas de tanto fazer, acho que já está assinado, né? Então, acho que já está com esse desenvolvimento, né? E aí eu só queria ler, para terminar, ler uma crônica. Escolhe aí, João, qualquer uma que você queira. Essa eu tinha separado. Um texto literário. Tá bom. Como ler um texto literário? É uma delas, né? Eu parto de um filósofo que eu estudei muito tempo, fiz a biografia dele, que é o Wilhelm Flusser, né? Então, que foi um monte de congressos sobre ele, tá? Principalmente na Alemanha e na Suíça, e que hoje eu não aguento mais, de tanto trabalho que eu escrevi sobre o Flusser. Mas ele é uma referência importante, porque seria um pensamento muito fora da curva, né? Então, alguma coisa que é um exemplo que me motivou muito, do pensamento muito fora da curva, muito alternativo, sempre buscando desafinar o coro dos contentes, buscando desafinar o que todo mundo convenciona. Tem coisa assim, só para lembrar uma outra provocação que eu sempre fiz nas reuniões de letras, em algumas situações, né? Às vezes eu fiz minha dissertação de mestrado sobre Zé de Alencar, mas sobre Lucila, na verdade. E a tese de doutorado também fala de Lucila. Mas eu sempre falo muito mal do Zé de Alencar, né? Misógino, escravocrata, etc, etc, etc. E aí, em algumas reuniões, né, com colegas, né, que fica indignado. Como é que eu ofendo o patriarca da literatura brasileira? Bom, primeiro, patriarca para ofender. Segundo, a ideia de que eu adoro Lucila, tá? Porque é um livro tremendamente mal escrito. Então, é um tremendo sintoma do preconceito do Alencar. Esse tipo de coisas, né, de você falar a favor e contra o mesmo objeto, né, que eu tento desenvolver. Então, vamos ver. Como ler um texto literário? O filósofo Wilhelm Flusser nos diz que se pode ler o texto literário como resposta ou como pergunta. No primeiro caso, lemos um texto literário como a resposta do autor à pergunta que o seu tempo e os autores que o formaram lhe fizeram. Então, tentamos entender essa resposta. O que se faz antes, o que faz necessário antes, entender a pergunta geradora. Relacionamos a obra do autor às questões e às obras do seu tempo. Então, analisamos. No segundo caso, lemos um texto literário com uma pergunta para nós.
Então, tentamos responder a ela usando o texto como pré-texto da nossa reflexão, isto é, do nosso próprio texto. Assim como o autor tentou responder a pergunta que lhe faziam, nós nos colocamos no lugar dele e tentamos responder a pergunta que ele nos faz, realizando o que o Flusser chama de especulação. Só um detalhe, essa ideia de defender, ler o texto com pretexto mesmo do nosso texto, era alguma coisa proibidíssima nos anos em que eu fiz graduação na PUC, nos anos 70. Né? Então, era assim, você não poderia trabalhar o texto como pretexto de outra coisa, você tinha que ler o texto, fazer uma leitura cerrada para entender o texto e não se colocando nessa leitura. Né? Então, isso é algo que me incomodava desde sempre, e o Flusser me deu uma outra saída para ela fazer essa distinção. As duas maneiras de ler não são excludentes nem puras. Ao analisar, é claro que eu levanto novas especulações. Para melhor sustentar a minha especulação, recorro a alguma análise. Mas há quem prefira ler predominantemente de maneira crítica. As pessoas têm de escrever tratados sobre o assunto, tentando esgotá-lo. De outra parte, há quem prefira ler predominantemente de maneira especulativa. Essas pessoas tendem a escrever ensaios sobre o assunto, procurando explorá-lo e ampliá-lo. Flusser e eu, olha a modéstia, Flusser e eu pertencemos, de certo, ao segundo grupo, mas precisamos ler os tratados produzidos pelo primeiro grupo. Assim como os do primeiro grupo, precisam ler, quero crer, os nossos ensaios. Qual modo de leitura a escola privilegia? Resposta fácil. A escola privilegia a leitura analítica, porque ela supõe controle da informação e do conhecimento. E analisar é dividindo em partes, né, para melhor controlar. A leitura analítica, sem dúvida, é importante. Entretanto, restringir-se apenas a ela implica afastar-se do espírito dos autores que nos interessam e nos mobilizam. Seu espírito de dúvida, de inquietação, de investigação e de invenção. A leitura especulativa, porém, não deixa de ser igualmente arriscada. Ao admitir e mesmo valorizar a subjetividade do leitor e sua capacidade também de escrever o mundo, esse modo de ler pode criar hordas de viajantes de maionese. Isto é, de pessoas interessadas tão somente em dizer o que pensam, mesmo que mal pensem. Né? A solução, como sempre, é o diálogo. Os leitores especulativos precisamos ler muito atentamente os tratados dos leitores analíticos, para tentar controlar um pouco o nosso delírio reflexivo. De sua parte, os leitores analíticos precisam ler muito atentamente os ensaios dos leitores especulativos, para tentar controlar um pouco o seu delírio controlador e enquadrador. Leitores não podem ser adversários uns dos outros. Leitores precisam ler uns aos outros. Somente assim, todos os leitores juntos conseguimos manter acesa a chama da curiosidade no meio de um mundo anestesiado e aparvalhado pelo culto da fama e de uma realidade reificada, isto é, coisificada e congelada debaixo de uma única perspectiva. Para jogar mais lenha nesse foguinho, acrescento agora os modos de Flusser, mais 3 outros modos igualmente válidos e complementares. A leitura ingênua, a leitura crítica e a leitura teórica. Essa já é a minha abordagem mesmo. Tais leituras não são excludentes. Ao contrário, somam-se e se devem realizar nessa ordem. A leitura teórica depende da leitura crítica, que depende, por sua vez, da leitura ingênua. A leitura ingênua é a primeira leitura de todo mundo. Mesmo que não sejamos mais ingênuos, devemos ler um texto pela primeira vez como se ainda fôssemos ingênuos. Isso, em todos os meus cursos de teoria da literatura, eu defendia isso. Devemos preservar esse modo de ler, esse modo adolescente de ler, procurando recuperar o prazer, o espanto e a admiração de nossas primeiras leituras, quando ainda não fazíamos letras, quando ainda não éramos intelectuais, quando ainda não interpretávamos tudo segundo fulano ou segundo Beltrano. O que caracteriza a primeira leitura é o que chamamos de suspensão da descrença.
Suspendo minha descrença que aquela história não seja verdadeira e a leio como se fosse a verdade mais verdadeira do mundo. E é. Sinto que o texto me presenteia com verdades mais fortes que as do cotidiano, que o narrador é um ser de perspectiva privilegiada, que os personagens me são mais caros e mais próximos do que as pessoas que me cercam, que as cidades da história se encontram no horizonte à minha espera. Leio como se eu mesmo fosse ingênuo, como se ainda me maravilhasse com o mistério das coisas e com as explicações fantásticas para esse mistério. Todo texto que merece ser lido, no entanto, merece ser relido. A segunda leitura, todavia, deve ter uma qualidade diferente da primeira, se não quer ser apenas um gesto repetitivo ou reiterativo. A leitura crítica é esta segunda leitura. Quando se relê o texto para entendê-lo melhor e para relacioná-lo com os outros textos que se conhecem, e também com os textos que influenciaram e determinaram o autor com que trabalhamos. Esse modo de leitura, pode-se perceber, semelhante ao primeiro modo de Flúcia. É ler o texto com resposta. Né? E qual foi a resposta que o autor deu ao seu tempo? Né? O que caracteriza a segunda leitura, a leitura crítica, é a compreensão dos processos de construção e de recepção do texto. No caso do texto literário, poderíamos chamar, e aí essa expressão é meio exagerada, portanto é só minha, poderíamos chamar essa compreensão de suspensão da descrença. Então você suspende a primeira suspensão. Suspende a suspensão anterior da descrença para assim poder ver o texto com uma construção imaginária de um autor real. Volto a entender que o texto não me fornece nenhuma verdade literal, que o narrador não é o autor, apesar do Saramago achar isso um absurdo, tá? Que o autor não seja autor. Que os personagens não são pessoas, que as cidades da história não estão no mapa. Ao vê-lo assim, entretanto, não perco o prazer encantado da primeira leitura. Antes acrescenta a ele um novo prazer propriamente intelectual, o da compreensão dos processos de criação. Na verdade, a segunda leitura acaba por ler a primeira leitura. Ela me permite refletir sobre o que e como li da primeira vez. Ela me permite pensar por que o texto me afetou e me mobilizou, por que veredas me interessou. Desse modo, nem jogo fora a primeira leitura, nem fico preso apenas a ela. A segunda leitura me ajuda a entender melhor não apenas o texto literário, mas talvez sobretudo, a mim mesmo, a entender como penso e como sinto. Todo texto que merece ser lido e relido, porém, ainda merece ser re-relido. A terceira leitura, todavia, também deve ter uma qualidade diferente das anteriores, para valer a pena. A leitura teórica é esta terceira leitura. Então, estou diferenciando crítica de teórica, né? Quando levantamos questões sobre e a partir do texto, para incorporarmos melhor as nossas leituras no nosso próprio pensamento. Tomamos o texto, então, com uma pergunta para nós e procuramos responder a ela. Assim como o autor respondeu, por meio do seu texto, as perguntas do seu tempo e lugar. Esse modo de leitura, como vemos, é semelhante ao segundo modo de Flúcia. A terceira leitura é especulativa, ou, dizendo de outra maneira, teórica. Ela define o que chamamos de teoria, ao contrário da impressão corrente que aplicamos determinada teoria em determinado objeto, o texto literário no nosso caso, como se estivesse aplicando uma injeção ou realizando uma cirurgia. A teoria é o conjunto de questões que o objeto nos propõe, ainda o que fazemos com elas. O que caracteriza a leitura teórica é aquela parte da leitura do texto para mergulhar de cabeça na leitura do mundo. Dizendo de outra maneira, porque se aprendeu a ler textos, pode-se ler o mundo como um texto. Logo, pode-se ler melhor o próprio mundo que nos cerca e do qual fazemos parte integrante. Podemos chamar essa maneira de ler de suspensão da crença. Então, suspensão da descrença, suspensão da descrença, e o terceiro modo, suspensão da própria crença. Se leio o mundo como um texto, tome conta de que não vejo direto e propriamente o mundo, mas apenas discurso sobre o mundo e sobre a realidade. Consigo suspender minha crença crítica nas coisas, ou seja, nas explicações que me deram sobre as coisas,
e posso exercer a dúvida sobre elas, perguntando: por que tem de ser assim e não assado? Suspendo minha crença no mundo para vê-lo como uma construção discursiva de mundo, o que me permite construir o meu próprio discurso e defender o meu próprio olhar, sem, entretanto, excluir os demais. Ao ver e ler assim, não perco o prazer encantado da primeira leitura, nem o prazer intelectual da segunda leitura. Antes, acrescenta a cada um deles um novo prazer, propriamente filosófico, o de transcender os limites da matéria, aqueles a que atribuo o nome genérico de realidade, pela dúvida e pelo pensamento. Escolheu bem. Vamos lá. Obrigado. Mauro é o nosso coordenador da produção da EDUDE do ERJ, tá? Editor. Esse tipo de pensamento me levou, quer dizer, um dos meus objetos foi a primeira ficção, uma teoria da ficção, me levou a fazer três livros, fazer uma trilogia, que eu só soube que era trilogia quando escrevi o terceiro, foi uma trilogia que era a ficção cética, a ficção de Deus e a ficção do crime. Tá? Então, já em A Ficção Cética, eu dizia que a ficção é, por definição, cética, já que ela suspende o juízo sobre as coisas, sobre o mundo. Né? E isso, e cético não é, distinguindo o ceticismo do ateísmo. O ateísmo é uma crença. Tá? Quer dizer, não acreditar em Deus, que é o meu caso, é uma crença, tanto quanto acreditar. O ceticismo seria uma outra coisa que suspende. Então, todo autor, mesmo autor de direita, como Cellini, como Nelson Rodrigues, outros, eles são céticos. A obra é cética, tem que ser, senão não funciona. Então, e daí isso me levou à discussão do Deus como personagem, da ficção de Deus. E o que eu fui colocado sobre teste muito tempo, né? Um teste que, em geral, excetuando um episódio, eu acho que eu me saí muito bem, que era lidar da aula para teoria da literatura à noite na UERJ, para alunos, na sua maioria, evangélicos. Tá? Então, e eu falando, minha pesquisa era questão da religião e literatura, tá? E eu tinha que avisar antes, sempre, que o meu ponto de vista é de ateu. Tá? Então, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que fazer isso respeitando a crença de todas as pessoas, o que eu acho que eu consegui bastante bem, inclusive porque eu dizia que a poesia, no princípio, foi religião. Depois é que ela se torna poesia, depois é que ela se torna ficção. Tá? Então, essa separação, ela volta e meia se confunde novamente em mil momentos. Né? Então, comento isso no sentido de... Só teve um episódio, que vou contar caso rápido só para essa questão, tá? Que eu tinha um aluno chamado Ângelo, tá? O nome acaba sendo irônico, né? Um aluno chamado Ângelo, que era pastor e era também ele era fundador de um partido político, partido de todas as etnias, e foi candidato a presidente da República, aquele monte de candidatos que ninguém vê, né? Que aparece lá. Tá? E aí eu estava trabalhando com a Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, e fiz uma interpretação religiosa, que me parece óbvia, tá? Lembrando que o Guimarães Rosa era religioso. Tá? Então, que a história da Terceira Margem do Rio é uma inversão da história de Cristo. O pai é que se sacrifica. O pai é que se sacrifica no meio do rio e faz a cruz, né? Aqui na frente. Então, foi mostrando isso, e numa determinada hora o Ângelo pula, gritando, tá, de que eu estava ofendendo o Deus dele. Eu falei, hein? Tá, isso é um belo conto religioso, que eu estou defendendo isso, estou mostrando isso. Tá, e aí eu tinha na sala outro pastor e uma freira, assistindo a freira toda paramentada como freira, né? Tá, e os dois se levantaram para me defender, né? Ali, porque estavam gostando daquela interpretação.
E aí o Ângelo começou a gritar que ele excomungava todo mundo, não só eu, excomungava todo mundo da sala, porque as pessoas partiram para me defender. Falei, Ângelo, não dá, você é evangélico, quem excomunga é católico. Você escolhe outro verbo, isso não vai funcionar. Aí ele começou a gritar mais, isso aqui ninguém mais conseguia dar aula em volta, né? Porque estava atrapalhando todas as aulas, começou a aparecer. Veio o aluno do DCE dizer que enfrentar o Ângelo, dizendo que era macumbeiro, quer dizer, aí começou, a coisa foi ficando maluca. Falei, Ângelo, sai de sala para poder continuar a dar aula, depois a gente conversa, você tumultuou tudo. Falei, não sai, isso é, como é que é? Isso é autoritarismo seu. Falei, tá bom, então eu saio. Aí saí de sala. E como ele era muito agressivo e muito maior do que eu pedi, nas aulas seguintes, né, eu pedi segurança. Juro, pedi. Aí vieram 2 armários, né, vieram entrando nas aulas, entrando na aula seguinte, aí primeiro perguntou, cadê o elemento? Ele estava na sala, ele está ali. E aí, as aulas seguintes, ele ficou quieto, tá, só anotando tudo. Falei, como ele falava muito errado, estava falando com português muito errado, falei, vou pegar ele na prova, né? A prova é sempre discursiva, né? Vou pegar ele na prova porque ele vai se enrolar todo, não vai conseguir escrever direito. Tá? E aí eu sempre dou prova com consulta, mas com uma questão que absolutamente nem encontrava na internet, né? Aí ele fez a prova na minha frente, fazia prova manuscrita em papel maço mesmo. Fez a prova na minha frente, fez a prova toda, entregou, né? Aí no dia de eu entregar a prova, o suspense, né? Eu entrego as notas de todo mundo, que nota o Ângelo tirou, que nota ele deu para o Ângelo, né? Tudo esperando isso. Aí quando eu fui passando para todo mundo, quando eu peguei a prova dele, Ângelo, parabéns, você tirou 10. E dei a prova para ele, aí o resto já tomou, por quê? Porque ele discordou de mim a prova inteira, com argumentos. Ele discordou de mim com argumentos, que eu discordo dos argumentos, mas ele argumentou o tempo todo. Argumentou com a Bíblia, argumentou com o que ele sabe, argumentou com analogias, com ligação com outros textos. Ele respeitou a discussão que a gente teve. Tá? Era isso que ele tinha que fazer naquele dia. Tá? Ele quer exatamente isso, uma discussão da terceira margem do Rio. Então, o texto dele discorda de mim, do Guimarães Rosa, do conto, mas é o texto. O texto ele fez o máximo que podia fazer, quer dizer, argumentou o tempo todo. Então, eu não podia querer coisa melhor do que alguém que discordasse completamente de mim por escrito. Então, isso era... Ele não ficou surpreso, a turma ficou, ele não ficou. Né? Depois eu descobri, depois ele sumiu da letras. Né? Descobri que era que ele devia ser superdotado. Tá? Descobri que era o 8º curso que ele fazia na UERJ. Eu tinha passado no primeiro, de física. Depois fez todos os outros, brigava e saía antes de terminar. Tá? Então, era esse tipo de figura. Isso é só um episódio que, no fim, vê como é possível lidar com a divergência, lidar com o outro, tá, de maneira desrespeitosa, ao mesmo tempo sem se desrespeitar, tá, sem se descolocar. João, agora você. Tá. Pergunta aí alguma coisa. Olha aqui. Bom, mais uma vez, boa tarde. Gustavo, eu pensei em levantar uma questão, na verdade, fazer uma observação, propor uma questão de modo que a conversa envolva a todos, inclua a todos. Eu principiaria fazendo um comentário sobre o título, que o título é bastante revelador, eu creio, do conjunto dos textos aqui reunidos, mas, sobretudo, de um encontro definitivo que você teve. Porque o título é Conversas com um professor de literatura. E uma pergunta que se poderia fazer quase que naturalmente é por que não diálogos com um professor de literatura, uma vez que você mesmo chamou atenção para a vocação dialética de boa parte do seu raciocínio. Eu creio que
avançar uma possível resposta talvez seja a melhor maneira de dialogar com a essência do que você tentou fazer. Porque quando nós pensamos em diálogo, é evidente que já há uma alusão muito clara ao gênero inaugurado pelos diálogos do Platão. E os diálogos do Platão pareceria, à primeira vista, um modelo ideal para o que você faz, como nós vimos aqui. Por isso eu selecionei esse texto que fala do fluxo, vai ver selecionado um outro, que talvez você possa ler depois se desejar, que é o texto sobre ficção científica. Esse gênero que é comum em língua inglesa, que não há equivalente em português, que é não science fiction, mas scientific novel, que você trabalha a partir de uma categoria que a Margaret Atwood recupera. Mas o diálogo platônico ele tem uma estrutura muito interessante. É que é uma estrutura falsamente polifônica. Porque, embora haja um sem número de vozes e, de fato, sempre funcione por perguntas e respostas no modelo clássico da hermenêutica, do Heidegger, do Gadamer, o modelo clássico da hermenêutica, há perguntas que exigem respostas e as respostas somente podem ser dadas se se compreende o contexto de enunciação das perguntas, que é o básico da hermenêutica. Mas no diálogo platônico, que tem uma dialética própria, em lugar de polifonia de fato, o que realmente há é um monólogo a muitas vozes, porque é inclusive uma dialética, que principia sempre a dialética pela ironia, quando Sócrates deliberadamente alega não saber de algo e atribui ao interlocutor a possibilidade de dar a resposta. Uma vez que o interlocutor cai na armadilha e oferece uma resposta, ele é inexoravelmente levado sempre à aporia. Isto é, ele conclui que o que ele supunha ser uma resposta é apenas uma aproximação superficial de um problema complexo. Na sequência, de novo, com o micrologon, com perguntas e respostas sintéticas e necessariamente breves, produz-se a maiêutica, e o Sócrates pare a verdade na boca do outro. E o modelo central, acabado, é o famoso escravo geômetra do Teeteto, um escravo que, seguindo o método das perguntas e das respostas breves, consegue deduzir uma complexa lei da geometria. Me parece que não interessa a você esse modelo do diálogo, nesse sentido platônico. Só há um diálogo, no entanto, que é particularmente fascinante, que é o Górgias, que é o famoso sofista, o que desconstrói Parmênides, no qual se encontra talvez a primeira formulação sobre ficção, que está lá no Górgias. Mas o Górgias do título, o próprio sofista Górgias, no diálogo platônico, é muito bem comportado e aceita sem maiores ressalvas a dialética socrática, que é sempre uma armadilha dialógica. Mas há um personagem, aliás, eu convido você a escrever uma pequena ficção sobre esse personagem, que é o Cállicles. Você se recorda do Cállicles, o personagem mais fascinante de toda a obra platônica, porque o Cállicles não aceita a estrutura do diálogo. E ele diz para o Sócrates, ele diz, mas você realmente acredita que eu vou ingressar nesse sistema, o que sempre lhe dá razão? O que o Cállicles tenta fazer com Sócrates é o que você faz nos seus textos. O Cállicles não quer dialogar com Sócrates, se diálogo implica que no final a maiêutica será produzida e ele vai parir a verdade do Sócrates na própria boca. Ele conversa com Sócrates. E ele leva a tal ponto o próprio modelo a um colapso que, em lugar do micrologon, perguntas e respostas breves, ironia, aporia, maiêutica, ele obriga o Sócrates, no final do diálogo, a usar o recurso típico do sofista, do retórico, do político, que é o macrologon, que é muito falar para nada dizer, mas é, sobretudo, muito falar para calar o outro, com a sua própria voz. E o Sócrates termina o Górgias com o macrologon, que é um diálogo inteiro. O Sócrates, para vencer o Cállicles, tem que deixar de ser Sócrates. Tem que deixar de dialogar no sentido propriamente socrático. Então me parece muito revelador que você tenha conversas com um professor de literatura, porque em alguma medida o que você de fato realiza é esta conversa. Para lembrar um poema do Machado de Assis, são perguntas sem resposta, ou sem resposta unívoca. Esse texto que eu havia separado para propor a pergunta é justamente isto. Você parte de duas categorias do Flusser, sem recusá-las, você as desdobra em três, que não são contraditórias, sobretudo não são excludentes, implicam, pelo contrário, uma espécie de leitura em espiral, não direi em níveis diversos, porque seria quase que uma metáfora topográfica, mas uma leitura em espiral,
em que a última sempre está presente na primeira, a primeira é a base para que se possa chegar à última, ou seja, a ingênua, a crítica e a teórica. Esse me parece que é um modelo muito importante para você, é o modelo da conversa. E seria possível, então, pensar no modelo da conversa como um método propriamente crítico. Aqui, essa é a observação. Pergunta breve, um micrologono. Eu lembro que na sua dissertação de mestrado, o Leandro Konder, que aliás é uma figura excepcional, não é? Que tinha uma qualidade tão rara para intelectual, sobretudo na universidade, que era gentileza intelectual. Não gentileza protocolar. O Leandro Konder tinha gentileza intelectual, que é uma qualidade muito rara, muito apreciada, aliás, quando se encontra. O Leandro Konder dizia na sua dissertação de mestrado, na arguição, que ao ler, ele pensava no Walter Benjamin, que era esse modelo de uma crônica ensaística ou de um ensaio poético. E, de fato, por muito tempo, creio que esse modelo foi fundamental para você. Até que eu acho que é um encontro que define um método. Esse encontro é com Wieland Flusser. E me parece que o que realmente é importante no Flusser para você, que você já pode estar cansado, é perfeitamente compreensível depois de décadas, mas é o método da conversa como uma forma própria de especulação filosófica e também literária. Queria escutar um pouco sobre isso. E creio, porque aqui há uma citação interessante do Rosseiro Ortega y Gasset, que também é um modelo desse ensaio filosófico altamente especulativo e, sobretudo, com uma capacidade metafórica única, a capacidade do Ortega y Gasset de produzir esclarecimentos metafóricos para questões complexas é uma coisa absolutamente deslumbrante. Mas acho que é um autor, eu gostaria de escutá-lo sobre esse autor, que eu acho que, do ponto de vista teórico, me parece que para você o Flusser é o modelo mesmo da conversa. Conversa com o mundo, com autores, com textos. E se é uma conversa, não acaba. É sintomático que nós digamos em português, fim de papo. Mas ninguém diz fim de conversa. É curioso. Essa expressão não é uma expressão usual em português, não é verdade? Eu acho que já sugere que a conversa mesmo não tem fim. Então, me parece que o Flusser para você foi importante nesse sentido. Mas é um autor sobre o qual eu gostaria de escutá-lo, porque eu acho que esse autor é rigorosamente fundamental para a sua visão do mundo, para a literatura que você escreve, e, sobretudo, para a maneira como você se relaciona com as pessoas, com o mundo, com a universidade e com os textos, que é o Hans Faringer, da filosofia do como ser. Me parece que, fundamentalmente, se Flusser é um método, se a conversa é a prática, me parece que a ideia de que o mundo todo, na verdade, é uma expressão muito bem mascarada, mas é uma expressão da filosofia do como ser, eu acho que essa ideia atravessa todos os textos deste volume, e eu acho que é uma ideia constitutiva para a sua concepção de mundo, de literatura e de leitura. É isso, breve, para abrir a conversa para todos. Chegou o Adair ali, olha, alegria. Show! Obviamente eu não pensei tudo isso quando escrevia. Mas, eu acho que você... Eu fico até comovido, porque eu acho que você acerta em gênero, número e grau. Acho que a Faringer, né? Como ele é fundamental para trabalhei, eu li a filosofia do como ser inicialmente com um esforço gigantesco, né, em alemão, para depois poder ler na tradução do Johannes, né? Tá, então, assim como li vários textos do Flusser, decifrei, né, vários textos do Flusser em alemão, porque ele escrevia em alemão, português, inglês e francês. Todos os textos dele ele escrevia em 4 línguas, só que o primeiro em alemão, só quando ele vertia para o português, ele mudava muito. Então, quando eu escrevi isso, eu fiz o livro A Dúvida de Flusser, né? Quando eu escrevi sobre a Dúvida de Flusser, eu tinha que ler o texto em alemão para poder comparar, né? Para poder colocar isso. Sofria, porque foi minha tese de titular, né? Porque uma das pessoas da Panca, Marisa Lajolo, disse que eu era besta de usar textos em alemão, no original, e do lado a versão do próprio Flusser em português, e eu comentava. Como? Mas esse era o objeto da minha tese. O pensamento dele, como ele mudava quando mudava de língua. Então, eu assumi, eu não sei falar em alemão, nem entender, mas leio.
tá? Apesar do meu sobrenome, Krause. Tá? Então, esse é um problema. Fui várias vezes na Alemanha e sempre queriam falar em alemão comigo. Imaginar em alemão, que é melhor. Posso imaginar em alemão. E sempre tentavam falar comigo em alemão, por causa do meu sobrenome. Não tinha isso. Então, ficava... sempre era muito forte essas relações, né? Eu acho que você fez uma explicação bem sofisticada, que eu acho que tem tudo a ver, mas que eu diria mais simplesmente que diálogos é um termo forte demais na filosofia. Tá? Então, eu não tinha essa percepção de que os diálogos, na verdade, não são exatamente diálogos. Né? Eles são imposição de uma voz de um com um recurso muito forte. Né? Então, era recurso retórico muito forte. Eu tinha conversas, alguma coisa mais informal mesmo, até porque eu sempre fiquei nessa posição, tá, de estar na academia um pouco como Ghost mesmo. Né? Vai, Gustavo, ser Ghost na vida, ou ser Ghost na universidade. Eu sempre ficava com essa posição de ser um pouco Ghost e, ao mesmo tempo, não dizer que... como eu já vi várias pessoas dizerem que a academia várias pessoas dentro da academia dizendo que a academia não faz nenhum sentido, a academia é ridícula, a academia não sei o quê, e eu não acho nada disso, claro. Se seguir todo o caminho, mas ao mesmo tempo seguir todo o caminho lateralmente, né? De lado. Quer dizer, lembro de uma professora, Vera Figueiredo, uma vez voltando de um congresso no avião, tá? Ela falou que estranhava muito, alguma coisa a meu respeito, que eu não tinha guru, o que é algo muito forte na universidade, né? Que eu não tinha guru. Eu falei, nem tenho seguidores, né? nem permito isso, né? Isso é algo... não só tenho a minha própria voz, eu não quero que minha voz seja de ninguém, né? Então, acho que nesse sentido, acho que as conversas realmente se destacaram com o que eu queria fazer, e fazer esse tipo de provocação e sair de lado, né? Quer dizer, não ficar... vou ver se você consegue me rebater, mas não é isso, não é desafio. É provocar para pensar, e aí... Sempre soube que eu, por exemplo, nunca tive controle nenhum sobre o que meus alunos faziam das minhas aulas, né? Contrariamente a alguns professores, né? Vários, inclusive os melhores, que ficam irritados quando, por exemplo, quando o aluno não lê os textos que manda você ler. Tá? Típico nosso, seu amigo Costa Lima. Tá? O amigo é ironia, tá? Então, quando o Luiz não lesse um texto que ele mandava ler, ele passava da aula em alemão, irritado, né? Com detalhe, o alemão dele é muito ruim. Tá? A pronúncia é muito ruim. Mas ele tinha esse movimento, não era esse, né? Buscar provocar sem ter a menor movimento ou vontade de saber o que é dar essa provocação. Cada um usasse como usasse, quando usasse, né? Assim como nunca tive problema, se ninguém da sala lia os textos que eu mandava ler. Tá? Eu nunca tive problema de dar aula para a parede, se fosse preciso. Tá? Várias vezes acontecia isso e a parede era sempre um ótimo ouvinte. Tá? Mas por que você não... Hein? Pois nunca discordava, então era fácil de trabalhar. Então, era nesse movimento, quer dizer, eu não tenho controle sobre o que vão fazer. Tá? Assim como sempre disse que toda nota, sempre trabalhei com nota, quer dizer, sempre não. Quando comecei a dar aula, no Colégio Baiense da Gávea, eu avisei os alunos que a nota era um instrumento, por definição, injusto, então que todos eles estavam aprovados com 8, 10 não, todos eles estavam aprovados com 8, tá? E que a gente poderia discutir normalmente. Resultado, na aula seguinte não tinha aluno, e quase perdi o emprego. Tá? Eu tive que voltar com a nota, que é a moeda
troca da escola. Então, sempre trabalhei com a nota, mas sempre trabalhei. Toda nota é por definição injusta. Inclusive a minha, claro. Tá? Eu não tenho controle sobre a produção do seu trabalho. Tá? Não tenho controle, não sei como fez, como é que você está naquele dia, tá? O que você leu. Tá? Eu posso começar a torná-la menos injusta se eu consigo comparar vários trabalhos de uma mesma pessoa. O que eu consegui sempre com alguns alunos, não com todos, é impossível, mas sempre conseguia puxando isso. Né? Então, acho que esse meu movimento de não se colocar de aligerar o próprio poder do seu lugar, né? Tá? Então, que é um poder que, como todo poder, fica à beira do ridículo. Né? Então, tentar aligerar o poder do seu lugar e, com isso, acho que gerava mais respeito, mais retorno, mais conversas. Né? Então, acho que era essa a ideia. Por isso, esse jogo com as conversas e esse jogo com colocar diferentes questões, sempre abrindo para isso. E acho que a relação com a filosofia do Como Ser é importante, sim. Eu acho que é tão importante que eu falei muito pouco dela, tá? Mas que acho que ela baseia toda a minha teoria mesmo, toda teoria que eu defendo, e não no sentido relativista, do tipo todo discurso é parcial, todo discurso é mentiroso, todo discurso é relativo no sentido, tudo é relativo, que não faz sentido, tudo é relativo a alguma coisa. Então você tem que estabelecer quais são as relações, né? Então acho que eu tentei colocar nesse jogo. Agora você gravou o que ele falou, que eu vou precisar para me justificar em outros momentos. Ficou bonito. Obrigado. Obrigado, pessoal. Você só tem a tarefa da ficção sobre o Callicles. Tá. Agora a conversa aberta com vocês. Vamos lá. Vai passar o microfone. Eu só peço que se identifiquem para efeitos da gravação. Por favor. Guilherme, não é? Guilherme Pérez. Só se identifique, por favor, para a gravação. Eu sou Guilherme, sou orientando eterno do Gustavo Bernardo aí, de mestrado e doutorado, né? E vou fazer aqui uma pergunta, pegando um gancho do João César, né? Uhum. Que também me surpreendeu o título Conversas, né? O próprio Flusser tem uma teoria do diálogo, né? Uhum. Mas a questão é diferente um pouco, que é o seguinte: eu li o Flusser através de você, né? Uhum. Através das suas aulas, e agora, mais recentemente, eu estou com uma angústia muito grande que eu estou tentando recuperar alguns autores brasileiros do pensamento, né? Eu fico um pouco angustiado que a nossa trajetória na universidade é o Fahringer, são vários autores estrangeiros, a gente não usa muito os nossos pensadores. Então, comecei a ler o Álvaro Vieira Pinto, vou encarar agora o Guerreiro Ramos, alguns pensadores brasileiros que estão um buraco ali na minha... E aí eu fui ler também o Paulo Freire. E no Pedagogia da Operimida, a gente sabe que o Paulo Freire usa muito a questão dialógica, do aprendizado dialógico. Né? O método dialógico é a pedagogia do Paulo Freire. Né? E aí a gente, quando vai no Flusser, a gente também se esclarece que o Flusser era tcheco e brasileiro. Eu acho que mais de 30 anos, né, que ele passou no Brasil, pelo menos 30 anos. Dá ele, quando se escreveu um livro sobre o brasileiro, né? Assim como Stefan Zweig também escreveu O País do Futuro, ele escreveu a Fenomenologia do Brasileiro, né? A gente fala muito do Levi-Strauss, que fez Os Tristes Trópicos, mas o Flusser está muito mais inserido na nossa conversa. Eu fiquei pensando como esses textos do Flusser são mais de diálogo, coisa e tal, ele, comparando com o discurso, são mais da década de 70, eventualmente da década de 80, se ele teria lido Paulo Freire, quer dizer, aquilo estava no ambiente intelectual ali daquela época, né, que era o ambiente que ele convivia, né, na USP, por exemplo. Né. Então, eu queria falar um pouco sobre o Flusser brasileiro, a importância do Flusser, e eu não li o seu texto ainda, não sei o quão grande é a influência do Flusser nesse último trabalho, mas, enfim, se você puder falar alguma coisa como biógrafo dele para a gente,
sobre um pensador que é tcheco, mas é também brasileiro. Ok. Até uma coisa que eu tinha pensado em falar, depois escapou, mas que era importante. Quer dizer, você fala que eu pego muito do método do Flusser, mas ele tinha, como tcheco, tá, ele tinha um elemento importante que eu ainda bem que não peguei. O Flusser era muito agressivo. A frase preferida dele em debates, conferências e aulas era: meu bem, você não entendeu nada. Não, eu jamais falaria isso em sala. Tá? Meu bem, era a frase preferida dele. Quer dizer, ele tinha ele se impunha muito, tá, nas palestras. Era um palestrante de mão cheia, quer dizer, era, mesmo sendo, ou até por ser muito agressivo, porque ele não tinha essa cordialidade brasileira que às vezes é muito hipocrisia, né? muito fingir um afeto que não há, né? Então acho que ele não tinha isso. Então era muito, e ele gostava muito de ser contrariado. Exatamente por isso ele também gostava muito de ser contrariado. Tá? Quem o contrariasse ele correspondia. Quem o adorasse, ele odiava. Então, ele tinha um movimento nesse sentido e não tinha na verdade, essa gentileza que eu quero ter. Tá? E uma outra coisa que já me criticaram, um amigo, Antônio Carlos de Mello, tá, escritor, também já me criticou várias vezes, tá, dos meus romances, porque eles têm um lado que o incomoda ao Mello, que é a pieguice. Eu sou piegas, tá, assumidamente. Tá? Adoro Sessão da Tarde. Tá? Choro com facilidade por qualquer coisa. Tá? Então, choro várias vezes em sala de aula. Quem já falou no meu sabe que eu estou lendo um texto, eu choro. Tá? Então, tem uma facilidade que às vezes é ridícula, tá? para chorar. Então, e o Flusser abominava essa pieguice que é muito brasileira, né? Muito portuguesa, muito brasileira. Tá? Eu tenho isso muito, muito forte. Tá? E assumidamente, né? Aquela coisa do defeito assumido se torna qualidade, né? Defeito incorporado, é isso mesmo, eu sou. Então tem que trabalhar. E o Flusser não tinha isso. Tá? Então acho que ele tinha essa coisa da oralidade muito forte, que as aulas dele na USP, ele foi professor de filosofia décadas na USP sem um diploma sequer, nenhum diploma, nem do que a gente chama de primária. Ele não trouxe, fugiu dos nazistas, não trouxe nenhum diploma, nem validou nada, nem tentou buscar nada. Então ele foi notório saber sempre, tá? Sempre desenvolvendo essa posição e se destacava, inclusive por essa firmeza dele. Que sacanagem. Spam suspeito, claro. Tá? Peraí, só desligar isso aqui. Cadê? Sumiu. Tira o som. Não, deveria ser. Bom, vamos ver se não toca de novo. E a filosofia dele era muito desse tipo de provocação, além desse jogo com a língua. Ele fala, o primeiro livro dele, que é poético, poesia pura, né, que é Língua e Realidade, mostrando como você muda de língua, muda de realidade. Quer dizer, então muda de... E aí ele mudava muito, até porque as duas línguas que realmente funcionavam para ele eram o alemão e o português. Né? Então ele veio para cá com 20 e poucos anos, tá? Nascido em 1920, né? Tinha 20 e poucos anos, veio para cá, fugido da Alemanha. Ele foi da Tchecoslováquia na época, né? Ele foi para a Inglaterra, de lá veio para o Brasil. Tá? E tem muitas histórias interessantes, e convivi muito, por isso, com a mulher do Flusser, Edith Flusser, e os filhos. Né? E há um episódio que é emblemático, não tem a ver com a sua pergunta, não, mas eu tenho que contar. Tá? Episódio que é emblemático, que quando eu consegui ir a Praga,
tá? Em 2008, depois de um congresso sobre Machado de Assis em Hamburgo, um congresso que a gente falou em português, em Hamburgo, do Machado, do centenário de Machado. Depois fui de trem, fui para Praga, né? E aí fui visitar o Memorial do Holocausto em Praga, que é uma sala gigantesca, completamente vazia, com o nome dos mortos, né, pelos nazistas, escrito nas paredes, da data de nascimento e morte, né, em ordem alfabética. E eu fui procurar o pai do Flusser, que ele perdeu a família toda, a irmã, a mãe e o pai, tá? E primos e tios, né? Todos morreram em campos de concentração, tá? Como judeu tcheco, né? Aí ele foi procurar o nome do pai dele, porque é o mesmo que o meu, é Gustav Flusser, né? Tá? E ao achar, tá, eu desabei, né? Quer dizer, comecei a chorar, que era fácil para mim. Comecei a chorar naquela situação, ao ver aquele nome ali, junto com tantas vítimas. Tá? Sentei no chão e comecei a chorar, e aí as pessoas estavam visitando, eram várias pessoas visitando o memorial, começou todo mundo a sair. Alguém estava surtando, né? Então começou todo mundo a sair. Então, até porque europeu também tem uma dificuldade para lidar com emoções à flor da pele, né? Então as pessoas começaram a sair, eu não conseguia parar de chorar, tá? Por ver aquela situação, né? O Flusser conseguiu fugir puxado pela namorada, que era a Edith, né? Porque a família dele, os pais dele não quiseram sair, porque alguém tinha que resistir, né? Só que resistiram um pouco. Ele saiu pouco depois, eles foram mortos. Primeiro o pai, depois a mãe e a irmã foram para Auschwitz e foram mortas lá, né? Então o que marca muito o Flusser é o nazismo, né? Da fuga do nazismo, a perseguição aos judeus e a chegada ao Brasil, que ele via também com um deslumbramento, como se fosse um paraíso, comparando com a Europa, e com o novo homem viria do Brasil. Já no final da vida descobriu que não era nada assim, não era nem bem assim, não era nada assim, né? Mas ele tinha uma... Isso dá num livro que foi publicado pela Eduerge há muito tempo, que é a Fenomenologia do Brasileiro, do Flusser. O livro está esgotado, mereceria ser reeditado, tá? Mas que eu fiz o prefácio do livro lá atrás, né? Que tem muito essa visão do brasileiro, tá? Como um homem do futuro, tá? Exatamente porque não tinha o condicionamento europeu, né? Tinha, né? Tem, né? Na verdade, né? Viria dele aí. Então foi isso que eu tentei mostrar. Eu acho que o Flusser tem essa importância enorme. A minha resistência, o meu cansaço com o Flusser, tá, veio não por culpa dele, veio por culpa dos flusserianos. Tá? O próprio filho, Miguel Gustavo Flusser, né, o próprio filho entregou, tá, todos os direitos da obra do Flusser, tá, para Realizações, né, que era editora do Olavo de Carvalho. Tá? Então, eu achava que esse movimento facilitava, entregava de volta o Flusser no colo da direita. Porque nos anos 60, os amigos do Flusser eram de direita. Eu achava... Vicente Ferreira da Silva, o jurista famoso, Miguel Reale, mas eram filósofos importantíssimos, de qualidade, mas de direita, né? E o Flusser os criticava, mas eles eram os amigos dele, né? E ele não suportava o discurso de esquerda, tá? O discurso dos problemas que a gente verifica que tem um discurso que envolve, que o Freud já falava, né? Elementos religiosos, tá? No discurso da esquerda, elementos messiânicos, vários, e aí o Flusser teria uma reação muito grande a qualquer coisa que cheirasse a clichê. Tá? E o discurso de esquerda
têm essa tendência. Então, eles reagiam a isso. Mas ele era um anarquista da melhor qualidade, quer dizer, era um autor extremamente revolucionário. Né? Só que a esquerda não suportava. Depois, com o tempo, isso foi perdido, ficou a obra dele. Quando ele volta, eu achei na época que ele voltava para o colo da direita, tá? Indo para realizações. Então, aquilo me incomodou muito, incomodou as pessoas que divulgavam Flusser, quer dizer, as 3 pessoas que mais divulgavam Flusser no mundo, era eu, Rodrigo Duarte, da FMG, professor de filosofia, e o Rainer Gould, na Suíça. Então, nós 3, inclusive, nos comprometemos a não apresentar livros, as novas edições do livro do Flusser. Esperava-se a publicação da obra toda muito rápido, não aconteceu, né? Tá? Até porque ele tem um nicho, na verdade, pequeno, tá? que lê um filósofo da complexidade dele, tá? Um filósofo que não faz sistema, né? Não tem um sistema no pensamento do Flusser. Então, não dá para abrir uma cátedra do Wilhelm Flusser. Tá? Então, ele demole mais do que constrói. Tá? Então, acho que isso fez com que eu me identificasse muito com ele, tá? Muito com a obra dele, e fez depois com que também me cansasse, né? E cansasse o que o próprio Costa Lima chamou de Flusser Business, né? Quer dizer, alguma coisa que seriam surfistas do Flusser, né? Ali, algo que também... Surfistas do Flusser, quer dizer, os que pega o autor para surfar na onda dele, né? Forçar na mídia, forçar na fama, e era alguma coisa que eu acho que eu não fazia, que acho que é chato, né? Na academia também, quer dizer, você ter que é autor que você vai defender a qualquer preço, até porque eu discordava de 1000 coisas do Flusser. Tá? E ele não era feito para concordar. Tá? O pensamento dele não é para concordar, é para degladiar, para discutir. Né? Então, acho que isso, essa discussão permanente, às vezes, incomodava os próprios flusserianos. Né? Me chamaram uma vez para abrir um congresso em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, para abrir um congresso sobre o Flusser, está sendo muito lido em Portugal. Abrir um congresso sobre ele, seria a conferência de abertura. Aí eu fui fazer a conferência de abertura, assim, é uma honra, né? Faço a conferência de abertura, em Portugal, em português, não sei o que, aí ficava um debatedor. Só que o debatedor era um professor português. Ou seja, ele disse que ia disse no debate, detestei a sua conferência. Assim, português no melhor estilo, né? Eu tenho avós portugueses também, do lado português. Meu nome é Galvão Krause, né? Então, do lado do Galvão eu conheço. Assim, é uma educação zero, né? Cordialidade zero. Então, eu detestei sua conferência por causa disso, discordo completamente, você falou de Flusser, disso. Por que vocês me... Aí eu assim, por que vocês me chamaram? Você já sabia que era isso que eu pensava, você já leu o que eu fiz, por que você me chamou? Só para descer o cacete? Eu falei isso. Mas falei rindo, porque era bem português esse negócio. Mas era uma coisa assim, eu não podia discutir o Flusser, não podia questionar o Flusser. Né? A biografia do Flusser, que eu e o Rainer fizemos, né, que é como é que é? O homem... Agora esqueci até o título, que é uma expressão muito usada pelo... Bodenlos. É o Bodenlos. Bodenlos. O homem sem chão. Bodenlos em alemão. E a gente fazendo a biografia dele seria o homem sem chão, e aí várias pessoas disseram, mas vocês estão sendo muito duros com o Flusser. Caraca, não é biografia chapa branca. Tá? A gente discute. O Flusser tinha, em muitos momentos era misógino, ele tinha uma relação aparentemente de controle absoluto da Edith, que era a mulher dele, ela vivia em função dele, tá? Quer dizer, um estilo
que eu estranho, não sei se todos, mas eu estranho muito, quer dizer, tinha esse movimento. Eu entrevistei várias, nunca falei com o Wieland, né, com o Wilhelm Flusser, mas eu entrevistei várias vezes a mulher dele, e ela, sim, tá, Flusser era Deus. Tá, tanto Flusser quanto ela também era completamente ateia, mas não precisava de Deus, ela já tinha. Tá, o Flusser era Deus, ela tratava ele como Deus mesmo. E assim, mil histórias dele ser grosseiro com elas em público, em mil situações. Tá, então, tentando falar sobre isso nas discussões com ele. Né? Acho que tem maneiras que incorporava o Flusser. Você estava aí mesmo. Incorporava várias vezes a questão do Flusser ali. E hoje eu tento também me desvencilhar um pouco do Flusser por conta de tudo isso que eu vivi e tentando, quer dizer, o meu movimento hoje, até porque eu me aposentei no meio do ano passado. Tá? Bruno, que está ali atrás, Deus dará, não deixou me aposentar, tá? Me chamou de volta para trabalhar na editora como extra-quadro. Ele começou cedo. Foi minha aluna. Nós. Poxa, tá, gente. Tá, eu comecei a dar aula em 1973, tá? Então, quando fazia vestibular. Então já tem 51 anos. Né? Não. Então fazia esse... E aí hoje eu acho que eu não me vejo fazendo um novo ensaio. Tá? Quero passar o tempo escrevendo romance. Eu até não escrevi. O meu problema é que um romance que vai sair agora pela editora da UFES, chamado De Volta a 1984, tá? Foi prêmio UFES de literatura, só que foi prêmio UFES de literatura há 2 anos, só saiu agora. Tá? Só vai sair agora, ainda nem vi o livro. Tá? Enquanto não sai um livro, eu não consigo fazer outro. Tá? Enquanto eu publico um livro, eu não consigo fazer. Estou esperando esse livro sair para poder partir para outra história. Já tentei. Aí não avança. Tá? Não passa a página 10 em nada. Tá? Eu preciso que um livro sair para realmente me dedicar a outro. Então, creio que eu não volte a fazer ensaios. Tá? Acho que eu já fiz todos que podia, já disse tudo que podia através do ensaio. Tá? E quero, digamos, passar o resto da vida fazendo romance, né? Então, ver se eu consigo, com esse livro, fazer isso. Tá? Obrigado, mas está respondido, João César, a tua pergunta, né? Não quis chamar de diálogos para não ficar muito flusseriano. A propósito, Guilherme Prega foi meu orientando de mestrado e doutorado na UERJ, de Teoria da Literatura e Literatura Comparada, e é engenheiro de Furnas. Tá? Então, e poeta, da melhor qualidade. Então, é só um detalhe. Continua aberto para... Eu posso sempre usar o método democrático. Agora, Juliana. Vai lá. Boa tarde, meu nome é Juliana. Fui sua aluna na UERJ, na graduação. Fui orientada pelo João César no mestrado. Eu tive essa alegria na vida, na minha formação. E hoje eu faço pesquisa, sou doutoranda na UFRJ. E aí minha pesquisa é sobre formação do leitor literário. E aí uma pergunta, eu queria muito ouvir o que o senhor acha sobre esse movimento que a gente está vivendo sobre o ensino de literatura no ensino médio, muito por causa dessa lei, né, da BNCC. Porque aqui no seu livro, eu já tive a alegria de ler, você faz, por exemplo, você fala sobre o problema do livro didático, que ele esvazia a função do professor, né? E hoje a gente está nesse momento de rever como as práticas, né? O professor, muito se fala do professor mediador de leitura. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Obrigada. Bom, eu dei aula, digamos, 16 anos, 18 anos, dei aula no ensino médio. Né? Eu posso dizer que minhas maiores alegrias foram dar aula no ensino médio. Tá? Depois na graduação. Só depois na pós-graduação. Tá? A pós-graduação tem um problema, porque os alunos não falam nada.
tá? Morre de medo do professor, especialmente o professor que tem muitos livros. Então, eu tenho uma tendência a não falar, não perguntar, e eu tenho dificuldade de falar o tempo todo. Depois, quando engata, vai embora, eu falo sem parar, mas normalmente eu preciso da pergunta, do debate, da dúvida, e até da contestação para a aula render mesmo, né? E no ensino médio era melhor, porque tinha uma discussão mais forte, todo mundo caía em todas as minhas provocações, tá? E na graduação, principalmente nos primeiros períodos de teoria da literatura, tinha esse deslumbramento inicial, né, com uma percepção de literatura bem diferente. Eu acho que o ensino de literatura no ensino médio e também na universidade, até porque os professores que dão aula no ensino médio foram formados por essa universidade, né? Então, ele tende a... Acho que tem um problema crônico, tá, que é a relação entre a disciplina e a arte. Quer dizer, a literatura é arte, né? Então, em todas as disciplinas, isso eu falo várias vezes, e é algo que acho que é crônico, né? Em todas as disciplinas ligadas à arte, tá? Você sabe disso, todas as disciplinas ligadas à arte, quem dá aula de dança, dança. Quem dá aula de música, toca um instrumento. Quem dá aula de teatro, sobe no palco. Tá? Então, onde a arte, todas as disciplinas ligadas à arte, tem bolsas de produtividade em pesquisa de fazer uma sinfonia, de fazer uma peça. Tá? Na área de literatura, tá? É muito raro isso. Tá? No primeiro, o UERJ tem uma bolsa Prociência para os docentes. A primeira Prociência que aconteceu, peguei essa bolsa desde o início, e eu apresentei o projeto de fazer um romance com bolsa Prociência. Aí tinha 100 vagas, eu fiquei em 101º lugar. E um das pessoas dos jurados era o Jorge Vanderlei, que era um poeta, né, veio para me dizer que que eles não sabiam o que fazer com o meu projeto, como um romance. Aí, então, meu currículo já era significativo, mas eu como fazer um romance com bolsa chamada Prociência, não é Proarte, é Prociência, como fazer isso? Tá? Só que alguém desistiu. Eu entrei. Do mesmo jeito. Qual que foi esse romance? Foi o Lúcia. Porque eu tinha feito antes, eu tinha apresentado esse projeto para o doutorado. Então, um projeto de romance para o doutorado de letras na UERJ. Aí a banca, tinham 5 vagas, tá? A banca que era formada pela Dirce Riedel, dessa casa, tá? Pelo Ítalo Morricone e pelo Ivo Barbieri. Tá? Os 3 disseram que era impensável fazer um romance como tese. O mais indignado era o Ivo. Tá? E a Dirce, inclusive, falou: isso só vai funcionar se você fizer um romance ruim. Porque você tinha que fazer uma análise crítica também do próprio romance. Só vai funcionar se fizer um romance ruim. E aí, só que eu era professor da UERJ há muito tempo. Então, tinha 5 vagas, eu fiquei em 7º lugar, eles aumentaram 2 vagas. Aí eu entrei no doutorado. Aí eu fiquei com medo de fazer uma tese, de fazer um romance como tese, né? Aí fui tentar fazer uma tese convencional. Não deu certo, porque metade da banca achou que a banca inteira achou que parecia um romance. Metade achou ruim, a metade achou bom, mas então, não funcionou. Não, mas tinha quando eu acho que esse é um lado crônico do professor de literatura. Normalmente as pessoas vão para letras porque adoram ler, e adoram fazer poesia, adoram escrever, quer dizer, coisas soltas, bobas, adolescentes, sei lá, mas adoram escrever. Quando entra em letras, tem que ler tanta coisa chata, tanta teoria pesada, tanta coisa hard, que para de escrever. E para de ler aquilo que gosta de ler e passa a ler aquilo que tem que ler. Eu falo disso, sempre falei disso, né? O Luiz uma vez veio me cobrar isso, que eu dizia que os livros dele são aqueles livros que tem que ler. Só tem que ler, porque é muito chato.
escreve muito mal. Tá? Eu falei, como é que você fala que eu tenho que ler? Você tem essa opinião que você tem? Luiz, tá? Não sou o primeiro a dizer que você escreve mal. Tá? Mas era essa coisa, dessa dificuldade. O importante é o estudo que faz, a pesquisa que faz, tá? E a originalidade que tem. O Luiz Costa Lima sempre falava essa coisa, Ana Canarinos falava isso também. Tá aí? Ainda não, acho que saiu. Ela lançou um livro agora que ela falava disso, que o Luiz sempre destacava que ninguém fazia teoria no Brasil, só ele. Então, ele sempre fala isso em entrevistas, fala isso em palestras, só ele fazia teoria. Então, assim, não faz sentido. É infantil demais falar uma bobagem dessa. Mas é algo que tem a ver com uma prepotência, uma arrogância que o professor de literatura pode ter, né? E você botar um jogo de... botar o poder do professor ou do sabichão na frente do espanto que a literatura pode criar é destruir a literatura. Os livros didáticos de português em geral, de literatura principalmente, são péssimos. São péssimos, são horríveis. Né? Então, eles fazem um desserviço à literatura. Né? Uma coisa que se tem... Quando eu fiz vestibular, em 1973, tinha livros indicados para o vestibular. Né? Pouco depois sumiram os livros, ficou 30 anos sem ter livros. Tá? Assim, eu fazia a prova do vestibular da UERJ há muito tempo e todo mundo no departamento que organiza o vestibular, do DESE, todo mundo, eu tentando falar, temos que indicar livros. Vários vestibulares do país, Federal do Rio Grande do Sul, Unicamp, o FMG, tem indicação de livros. E isso é importantíssimo para influenciar o ensino médio. Você indica livros, você não indica, não tem mais aula de literatura. Tá? Aí, então, eu tentava fazer essa indicação e todo mundo, a pessoa com quem eu trabalhava junto, a Denise Brasil, tá? Tremenda professora, me dizendo, isso é um absurdo, vai elitizar o vestibular, porque vai ter que comprar livro. Caraca, aí o médico vai elitizar se ele tiver que gastar dinheiro comprando livro de medicina? Tá? Quer dizer, a sociedade já é elitista, eu estou negando a literatura para essas pessoas. Aí me guindaram a ser diretor do DESE, veio indicação dos livros do vestibular. Isso já funciona como alguma coisa para balançar. Né? A outra coisa que surgiu, até por acaso, é você ter uma indicação, agora passou a ter uma indicação de livro para redação do vestibular, de um livro de ficção para redação. Isso é novidade. Tá? Não posso dizer nem que foi ideia minha, foi uma circunstância de uma greve, de repente pintou isso e deu certo demais. Tá? Porque resolveu um problema crônico de redação de vestibular, que é aquele treinamento que os alunos ficam citando vários filósofos aleatoriamente. Tá? Então, segundo Sócrates, segundo Derrida, segundo... são aqueles autores que o professor do cursinho diz que eles têm que citar, e eles não leram o autor, não sabem nada do que estão falando, a redação ficou horrível, fica ridícula. E agora, com o livro, cita o livro que você leu, tem que ler. Tá? Cita o livro. Quer dizer, aí você vai ter, isso melhora muito para quem está corrigindo, tá? E melhora muito com a qualidade das redações, e torna essa ideia de que a literatura é feita para fazer pensar. Não é só para saber como é que é o narrador, se é extradiegético ou intradiegético. Detesto esses nomes, por exemplo. Acho que eles parecem nome de remédio. Então, acho que tem que ter outra... Serve para pensar como é que isso pode provocar. Né? Agora, nesse vestibular, a redação é sobre o conto da Aya, da Margaret Atwood. Né? Então, isso estranhamente, ainda não teve muita repercussão negativa. Né? Eu estou esperando porrada, porque é uma porrada no Estado teocrático, tá? Que a gente está na iminência de virar. Então, acho que é essa ideia. Quando a gente adotou
Nesse ano, teve um ano que a gente indicou um livro da Marina Colasanti, não, outra autora famosa de literatura infanto-juvenil, tá, que é um livro sobre suicídio. Tá, que é um livro... Hein? Lígia Pujunga Nunes. Não foi a Bolsa Amarela, não, foi um outro livro da Lígia. Aí, meu amigo pintor. Quando a gente indicou meu amigo pintor, teve reações. Isso é um gatilho. Tá? Você vai censurar. O mundo é um gatilho. Tá? Se você vai censurar a leitura de qualquer texto, você impede exatamente que se discuta isso antes de alguém se suicidar, por exemplo. Então, que isso se coloca em discussão. Tá? Um livro sobre o nazismo, o Menino do Pijama Listrado, que a gente indicou, uma reação enorme, tá, de organizações judaicas, porque o nazismo é floreado. Tá? Apareceu um menino alemão, vai parecer que os alemães são bonzinhos. Ha! Certamente não, senhor. Mas eu sei que ele não é judeu. Nada a ver. Mas houve uma reação do movimento judaico muito fortes. Quando a gente foi fazer o debate, eu tive medo de ter um grupo, tá, indo lá para discutir isso, quer dizer, como se fosse algo. E é interessante ler a continuação, porque o Menino do Pijama Listrado tem uma continuação belíssima, que é o próprio autor respondendo as questões do primeiro livro. Que o primeiro livro é um romance juvenil. O Menino do Pijama Listrado foi feito como juvenil, ganhou um prêmio de literatura juvenil, e é um romance juvenil, mas é sobre o terror do nazismo no ponto de vista de uma família nazista, não no ponto de vista da vítima. Isso é que os judeus tiveram dificuldade de lidar, né? Os judeus, as organizações judaicas tiveram dificuldade de lidar, né? Então, esse tipo de discussão é que tem que ser propiciado em sala. Esse tipo de discussão, no CAP, mais de uma vez, eu trabalhava com um livro que eu falei que eu adoro porque é mal feito, que é o Lucila, do Zé de Alencar, né? Então, quando você trabalha, quando discute o Lucila, fazia julgamento do Lucila, fazia trabalho com ele, eu tive mais de uma vez pessoas dizendo, tá, não gostei desse livro, mas adorei a aula. Tá, porque a aula permitia essa discussão, dava espaço para não gostar. Tá? O professor de literatura não pode obrigar o aluno a gostar do que ele está indicando, do que ele gosta. Né? Contra, tem que dar espaço para não gostar, porque senão ele vai fingir que gostou, que é a pior forma, tá, de gostar de literatura. Né? Ele acaba detestando ler qualquer coisa. Tá? Então, essa tentativa desse espaço, dar espaço para a vontade do outro, tá? Para o olhar do outro, desde que se converse, que se tenha argumentos para isso. Tá? Acho que a literatura é esse espaço de maravilhamento, a aula de literatura, por esse espaço de maravilhamento, espaço de sedução, espaço de compreensão de si mesmo, né? De discussão e principalmente esse espaço de perspectivização, né? De tentar ver sempre sobre outra perspectiva. Quer dizer, vamos olhar aquela coisa, é preciso olhar pelo outro lado. Tá? Veja com meus olhos. É impossível a gente ver com os olhos dos outros, a não ser pela literatura. Tá? Que eu entro no olhar do narrador, do personagem, tá? Do protagonista, e consigo ver esse olhar do outro. Eu consigo ficar apaixonado por Riobaldo Tatarana, tá? Embora ele seja, eu sei, eu leio Grande Sertão Veredas, embora ele seja um jagunço, um assassino e um estuprador. Tá, mas ele é também um tremendo filósofo, ele é também um professor. Então, isso eu consigo ver essa outra perspectiva. E, além de tudo, Grande Sertão Veredas
é o grande romance homossexual da nossa literatura. Foi estragado pela série. A série diz o final, né? Diz o final desde o início, né? Eu lembro que eu fazia teatro na época, a série é de 1985, se não me engano. Eu lembro que eu fazia teatro na época com a Calpurnia Avancini, que era filha do Walter Avancini, que dirigia. Aí estava na casa dela, conversando, e eu, petulante, né, arrogante, novo, besta, peguei para o Walter Avancini, que estupidez que você fez? Nossa. Eu falei com essa frase, que estupidez que você fez, como é que você põe Bruno Lombardi como Diadorim? Tá? A resposta dele foi fantástica. Tá? A Globo, eu queria uma atriz desconhecida, meio andrógena, tá? Para que a suspense se mantivesse até o final. Tá? Que ela era a donzela guerreira, tá? Que se finge de homem, é um padrão até da literatura medieval que ele estava usando. Tá? Eu queria isso, mas a Globo, ele falou essa frase, a Globo não deixou. Tá? Porque não podia uma personagem a questão homossexual, mesmo numa série que começava às 10 horas da noite, não podia uma questão homossexual se ressaltar. Então ele coloca com o Diadorim, com a donzela guerreira, Bruna Lombardi, tá? Que era lindíssima mesmo, toda suja. Ela trabalhou bem. Não, Tony Ramos, tá? Como o Reobaldo, Tony Ramos está ótimo. Foi um espanto geral. O Tony Ramos está ótimo, porque o Walter faz um trabalho danado. Mas era assim, era ela mesma naquela era um problema. Outro caso, bem mais adiante, quando o Luiz Fernando Carvalho filmou Capitu, a minissérie Capitu, né, que eu gosto muito, ele me chamou 5 que ele chamou de intelectuais para fazer palestras para o elenco antes. Então foi a Maria Rita Kell, tá, um historiador, que é lá da UERJ, esqueci o nome dele, e outras pessoas, e eu fui o primeiro a falar, fui a falar dos personagens. Né? Então eu entro no local que eles estavam ensaiando no centro da cidade, né? É uma sala enorme, vazia, aí todos os atores da minissérie sendo deitados no chão, e eu numa cadeira, tá? Uma cadeira pequena, fazendo a palestra ali. E o Luiz Fernando Carvalho em pé, encostado na parede. Ele é enorme, tá? Então ele capta 2 de mim, então ele está encostado na parede. E aí eu começo a falar dos personagens, que já era um problema, porque na minha frente eu tinha as 2 Capitu. Então, a Maria Fernanda Cândido e uma cantora, atriz, que fazia Capitu mais nova. As 2 lindas, especialmente a Maria Fernanda. Tá? Então, assim, eu tinha que olhar para elas, né, sem tremer. E aí foi... Aí, quando fiz a palestra, chegou na hora de falar de Capitu, eu falei, vocês estão... E aí eu sou sincericida, cometo sincericídio o tempo todo. Tá? Eu olhei para elas e falei, vocês estão com um problema. Tá? Aqui, vocês 2 vão fazer Capitu, eu já sei, tá? Eu não sei como é que o Luiz Fernando vai resolver isso, porque a Capitu é negra. Tá? Então, vocês são 2 brancas, Capitu é negra. Tá? Não, isso o Machado oculta de várias maneiras, oculta e mostra de várias maneiras, mas ela é obviamente negra. Toda a sensualidade dela, toda a posição dela é de alguém que é filha de agregados, né, da família, ela é negra. Física, né? Aquelas curvas. Quer dizer, eram várias indicações disso. Tem todas as indicações de que obviamente é negra. E aí, só que isso não tem nenhum livro didático isso. Assim como foi a cara delas? A cara delas não foi o problema foi o Luiz Fernando. A cara dele. Que ele deu uma porrada na parede. Na hora que eu falei isso, falei, deu merda. Ele deu uma porrada na parede, aí ele fez a mesma frase que o Walter Avancini. Eu falei isso. Eu queria atrizes negras, a Globo não deixou. Porque a personagem mais forte da literatura brasileira não podia ser negra. Ela não sabia o que falar, eu não sabia o que falar, e agora? Quer dizer, ele falou isso, eu queria atrizes negras. Ele tinha essa percepção sem eu ter conversado com ele. Uma leitura
cerrada do Dom Casmurro chega a isso. Então, aí eu fiz a mesma frase. Se for ordem de cima, não pode, porque isso não vai dar a repercussão que a gente quer. Tá? Quer dizer, o ponto de vista tem que ser o branco. Tá? No caso, a branca. Tá? E aí, falei, e agora? Ou seja, ele concordava comigo, mas a gente não tinha que fazer, já estava as 3 ali. Tá? E a série, eu gosto da série. Mas tinha esse problema como tinha, tá, no Grande Sertão. Quer dizer, tá, esse tipo de discussão foge completamente ao escopo dos livros didáticos. Tá? Os livros didáticos, o Machado ainda é branco, né? Tá? Então, eles continuam vendo isso. Tá? As ilustrações que põem são de brancos. Tá? Então, Machado de Assis tem uma certidão ele não tem certidão de nascimento, certidão de óbito, está lá, cor branca. É assim, porque é insuportável. Porque o nosso maior escritor já era e não deixou de ser. Tá? Fosse negro. Pior, tá? Fosse um negro que nunca frequentou a escola, em nenhum grau. Tá? Completamente autodidata. Então, como é que a escola transforma, vai trabalhar o de Machado? E aí não pode chamar atenção para isso, né? Para isso tudo. Só que isso é que tem que chamar atenção. Isso é que a aula tem que falar. Tem que colocar questionar essas coisas, né? Trabalhar com isso. Você escreveu sobre a Capitu? Tem algum texto sobre essa Capitu? Tem. Essa palestra que eu dei, e as outras palestras saíram num livro. Está lá. Está lá. Eu tenho escrito. Sai no livro. Tá? O livro se chama Capitu, a minissérie, com os 5 palestradores com seus textos, eu falando sobre os personagens. Pô, eu tenho uma proposta. A Renata Lima, ela me prometeu que ela trouxe vinhos e acetúnicos especialíssimos para celebrar o Gustavo. Eu vou propor, então, que todos nós agora vamos aplaudir o Gustavo, o seu novo livro. Olha, ele deu aula pra gente no ensino fundamental, tá? Foi médio, não, fundamental e médio. Foi 7º, 8º, isso é uma série. Primeiro, segundo. Caraca. Como ele fugiu da escola para dar aula para você? Ele era o professor mais novo da escola. Eu Tinha menos de sei. 30, né? Bem menos. Onde você vai assinar os livros? Lá fora? Lá fora. Tá. Então, vamos agora celebrar. Vamos ver se a